Existem alguns relatos contados por algumas pessoas que são interessantíssimos, nos quais esses relatos envolvem diretamente o mundo sobrenatural. E por isso, o Adversus abriu espaço nesse quadro para contarmos alguns desses relatos. Histórias da vida real que foram vivenciadas por algumas pessoas. E o mais interessante de tudo, de forma aleatória, sem mesmo que essas pessoas pudessem esperar. Sendo assim, esses relatos provariam que qualquer um está mesmo sujeito a entrar em contato com espíritos e fantasmas. E hoje contaremos 3 desses relatos, que não podemos, claro, nós do Adversus, afirmar que eles de fato ocorreram. Porém, as pessoas que vivenciaram isso, segundo elas, os relatos que contaremos a seguir realmente ocorreram. E eu sou Marcos Roberto e convido você, juntinho com Adversus, para acompanhar esses relatos. Acomode-se onde você estiver agora, pois esse é mais um Alguém Me Contou. Ana Clarice morava em uma casa de aluguel sozinha, uma casa humilde de apenas 2 cômodos, mas era tudo que ela precisava para se sentir bem, pois ali seria a conquista de seu primeiro lar, na qual ela pagava com o dinheiro de seu trabalho. Uma prova de que muitas pessoas não precisam de luxo para serem felizes. Mas não é sobre esse assunto que iremos falar, obviamente, pois como disse, nessa casa ela morava sozinha e assim dormia sozinha. Mesmo assim não sentia medo de nada, pois como disse, ela se sentia muito bem. Mas tudo mudaria em uma noite. Enquanto Ana Clarice dormia, no sonho ela sentiu uma mão fria tocando em sua testa. Mas segundo ela, aquilo parecia ser muito real. Essa mão tocava em sua testa e em seguida, após alguns segundos, parava de tocar. E isso se repetia. A mão tocava e parava de tocar. Até que não teve jeito, Ana Clarice acabou acordando por conta dessa mão, que além de tocar em sua testa era muito gelada, por sinal. Mas aí que veio a surpresa para Ana Clarice. Após ela acordar, ela viu uma menina parada em frente à sua cama. Ana Clarice morava sozinha e sequer morava uma criança nas proximidades. Logo, Ana Clarice sentiu um arrepio no corpo, um medo tremendo, pois já não era mais um sonho. Aquilo era real. A menina estava de costas para ela. De repente, a menina foi virando seu rosto em direção a Ana Clarice. E os olhos da menina eram somente buracos. E o medo em Ana Clarice aumentou cada vez mais. Foi aí que ela começou a gritar. A menina deu um sorriso macabro para Ana Clarice e desapareceu em seguida diante de seus olhos. Ana Clarice, com muito medo, saiu correndo da casa, no meio da madrugada, deixando tudo para trás, e foi em direção à casa de um ex-namorado seu, onde lhe deu abrigo, lhe acolheu e lhe ouviu. Após um tempo, os dois voltaram lá. O ex-namorado de Ana Clarice procurou a menina pela casa toda, mas não havia criança alguma ali. Ana Clarice ficou um tempo morando na casa do ex, amigavelmente. Não voltou mais na casa por medo. E após um tempo foi morar com sua mãe. E ainda hoje se lembra desse encontro com um provável espírito de uma criança.
Ademir mora em um edifício onde os elevadores do local frequentemente apresentam problemas. E os moradores precisam descerem os lixos, geralmente através do elevador de serviço. Mas como ele diz, frequentemente os elevadores apresentam problemas. E aí, a única opção é descer pelas escadas. E a iluminação das escadas ficam por conta daqueles sensores de movimento. E todo mundo sabe que para escadas, quem estiver ali naquele momento vive um drama para chegar até o próximo sensor, já que, segundo Ademir, as luzes se apagavam rapidamente. Um certo dia, Ademir se esqueceu de levar o lixo cedo. Inclusive, nesse dia, os elevadores estavam apresentando problemas. Foi ficando tarde, e só muito tarde da noite que Ademir se lembrou que devia levar o lixo. O horário? 11h30 da noite. E ele precisava descer pelas escadas. Para Ademir, ele poderia fazer aquilo tranquilamente. Foi aí que ele começou a descer as escadas com o lixo na mão. E assim que ele estava chegando no andar da lixeira principal do edifício, mesmo com o movimento, a luz não se acendeu. E naquela escuridão ele acabou vendo um vulto parado na escada. E como ele sabia que não era uma pessoa, porque através daquele vulto, mesmo na escuridão, ele conseguia ver o que estava atrás daquilo. Ou seja, a porta onde daria a lixeira principal do edifício. Mas Ademir não foi até lá. Ele ficou com muito medo ao ver aquele vulto e voltou para o seu apartamento correndo. E nunca mais se esqueceu de levar o lixo cedo, pois os elevadores frequentemente apresentam problemas por lá. E assim Ademir evitaria de descer aquelas escadas muito tarde da noite e também de ver novamente aquele vulto. Breno, uma noite, foi curtir um show com seus amigos. E durante a madrugada, pertinho de amanhecer o dia, eles se separavam. Cada um iria para um lado e assim irem para suas casas. Breno teve que ir até uma estação de trem. Era uma madrugada de domingo. Breno iria pegar o primeiro trem que saía daquela estação. Mas por ser uma madrugada de domingo, ninguém iria trabalhar. Breno estava sozinho ali, esperando o trem chegar. Então ele se sentou em um banco que havia na estação. Após alguns minutos terem se passado, Breno notou, ali nos trilhos, que havia uma criança parada, um pouco distante dele, virada de costas para ele. E logo Breno se preocupou com aquela criança, aquela hora, daquela forma como ela estava nos trilhos, correndo risco. E ao longe Breno notou que o trem vinha devagar. E aí Breno entrou em desespero, começou a gritar. De forma descontrolada, aquela criança, que parecia não ouvi-lo, não se mexia, continuava ali. Foi aí que Breno notou que vinha 2 seguranças da estação em sua direção, pois Breno estava gritando muito. Breno então correu na direção dos homens, desesperado e apontando para a direção da criança. Os homens pareciam não entender nada e Breno dizia: "Vocês precisam salvar aquela criança, ela vai ser atropelada." Os seguranças pediam calma para Breno e continuavam a parecer não entender nada. E Breno continuava: "Olha lá aquela criança, ela vai ser atropelada. Vocês precisam irem até lá." Quando um dos seguranças disse: "Ele deve ter bebido. Estava em algum lugar bebendo, pois ali não há criança nenhuma."
Breno então parou de falar. Olhou na direção da criança. A criança estava lá. Ela se virou para Breno. Deu um tchau e um sorriso para ele. E foi afundando lentamente em direção ao chão e desaparecendo em seguida. Breno não acreditou naquilo que viu aquela noite. Entrou no trem e continuou pensando até chegar em casa e deitar em sua cama. Sonhou com aquela criança ao dormir, dando tchau e um sorriso para ele, afundando no chão e desaparecendo, como ele havia visto. E o pior, Breno não bebia. Ele estava sóbrio aquele dia e por isso não consegue esquecer até hoje esse encontro com esse provável espírito de uma criança em uma estação de trem. É bom não duvidarmos muito dessas coisas, pois se existem relatos que comprovam que seriam possíveis esses encontros com espíritos e fantasmas, então qualquer pessoa também corre o risco de ter esses encontros. Fique à vontade para comentar em nosso vídeo. Deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e, se puder, ative o sininho de notificação. Assim você ficará por dentro quando novos conteúdos vierem a serem postados. E é claro, continue acompanhando o Adversos, pois novos vídeos com o tema Alguém Me Contou irão pintar aqui em nossa telinha. Até breve.